Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, compartilhe, curta os nossos conteúdos e a partir de agora interaja com o programa pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, dia de falar de segurança pública aqui no Gente que Fala, portanto, mais uma edição em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E os nossos convidados de hoje, ambos são do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, e o Major PM Vlamir Luz Machado é o primeiro aqui que eu apresento para essa nossa conversa nos trabalhos de hoje. Major Vlamir, tudo bem? Seja bem-vindo. Como estão as coisas? Muito boa tarde, Mauro. Boa tarde aí aos ouvintes da Rádio Trianon. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar divulgando o nosso trabalho. Nós que agradecemos a presença e por aceitar o nosso convite para essa nossa conversa. Também conosco o Major PM Ariel Gomes Barbosa. Major Ariel, tudo bem? Como é que são as coisas? Tudo em paz. Obrigado pelo convite e boa tarde aí a todos os ouvintes. Obrigado por aceitar o nosso convite. Os oficiais aqui do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que também é denominado Coronel PM Estevão Nicolucci. O 6º Batalhão atende os municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Foi criado em 1971 e desde 2002 o 6º Batalhão leva o nome, como eu já disse aqui, do Coronel Estevão Nicolucci, que foi comandante da unidade e, infelizmente, acabou morto num confronto em agosto de 1993. Agora, há poucos dias, o 6º Batalhão ganhou uma nova sede, com a presença, inclusive, do governador João Dória nesse trabalho. Vamos falar um pouquinho do batalhão, Coronel Vlamir. O que vai acontecer a partir de agora? Sede nova, mais entusiasmo, sangue novo nas veias aí para o trabalho que vem pela frente? Como é que é? Com certeza, Mauro, com certeza. Até agradeço, muito obrigado, viu? Deus o ouça, né, Coronel Vlamir? Obrigado, viu? Deus o ouça. Major Vlamir, desculpa. Não, imagina, pelo amor de Deus, é um prazer. Quem sabe eu tô antecipando aqui uma situação, né? Olha, isso é um bom sinal. Bom, o mesmo desejo para o, então, Coronel Ariel. Mauro, estamos sim com uma nova sede, né? Não que essa será desativada, não será, é apenas um implemento, né? É mais um implemento, né, para São Bernardo, da aparelhagem policial, uma nova sede. Contou com a presença do nosso governador João Dória na sua inauguração e não podemos deixar também de falar do nosso prefeito Orlando Morando, né? Que é o mentor dessa empreitada, né, desse reaparelhamento aí, ou desse aparelhamento policial aqui na cidade de São Bernardo, né? A ideia da nova sede é dele, ele reformou todo o prédio para que nós pudéssemos ocupar. Nós temos obtido aí uma boa impressão, né, do nosso efetivo que tem ido para lá agora, né, estamos fazendo a mudança. Eles têm ido para lá, têm gostado muito da nova sede, da estrutura, enfim, né, um prédio novo, que vai muito bem servir o 6º Batalhão, fica ali na Avenida Max Mangels Sênior, número 392, ali no Jardim Calux, próximo da empresa Toyota. São os pontos de referência que nós temos lá, né? É uma sede grande, um pátio amplo, dá até inclusive para fazermos nossas solenidades lá. Esse barulho que estão ouvindo ao fundo aí, infelizmente, né? É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Qual é aproveitando que a gente não consegue ouvir direito, a gente sabe que tem um som de fundo aí. Qual que é a orientação que estão dando agora aí nesse momento? O que vai acontecer? Não. Isso é o barulho da rua, né? É da rua. Não, achei que fosse algum trabalho do batalhão, algum comando nesse momento acontecendo para algum tipo de ação de ocorrência. Não?
Não, não, não. Mas nós temos operações diárias aí que vêm ocorrendo, né, diuturnamente, com a atenção toda voltada para a segurança em São Bernardo, contando também com a colaboração, né, que, nossa, imensurável, que é da nossa Guarda Municipal também, que nós temos aí uma ampla integração. Então, mas essa nova sede, né, voltando, né, à nova sede, ela vem acolher bem o 6º Batalhão e é mais um implemento do aparelhamento policial aqui na cidade de São Bernardo. Bastante grande. Agora nós temos a junção com o 40º Batalhão, quer dizer, ficou um batalhão, um dos maiores em termos de número de policiais e equipamentos, né? Né, no estado de São Paulo. Hoje nós temos 1.200 homens e 670, 680 viaturas. Então, quer dizer, são números bastante expressivos, né? Ficou um batalhão realmente grande, né? Com 7 companhias territoriais, uma companhia de força tática. Então, São Bernardo ganhou bastante com isso. Major Ariel, você está desde março, é bem recente a sua presença aí no 6º, né? Sim, eu atuei boa parte da carreira aí em Santo André, e recentemente fui transferido aqui para o município de São Bernardo do Campo. E como é que ocorreu a sua chegada aí? Como é que se dá essa sua transferência? A pedido? Como é que funciona? Após a promoção, né, é verificado os batalhões em que haja vagas para majores, né? Então, houve uma vaga aqui, então eu fui deslocado para cá em razão da vaga existente aqui no batalhão. O Promoção 15º, que é o batalhão que promoção faz... é recente. É bem recente. Então, você estava tenente? Não, eu estava capitão. Estava capitão, sim. Capitão no município de Santo André. Assim que promovido, surgiu essa vaga aqui em São Bernardo e eu vim para cá. Logo chega coronel, é como eu disse aqui pro... Não foi um ato falho, viu, Vlamir? Nem para você, Ariel. Eu vou adiantar, o Vlamir, semana que vem, possivelmente, já seja coronel, do jeito que você chamou ele aí. Então... Semana que vem, pode ser. Senti cheiro de promoção, foi isso que aconteceu. Foi isso. Agora, Major Vlamir, futuro coronel, mas a sua presença aí já é mais longa, né? Você já está há mais tempo no 6º. Na verdade, Mauro, eu trabalhei bastante tempo no CPA-M6, né, no Comando Regional. Né? Parte aí, vamos dizer, 1/3 da carreira foi lá. E lá a gente tem mais ou menos uma visão bem macro, né, do que acontece em cada região. No 6º Batalhão, vai chegar agora a 1 ano, vai fazer 1 ano agora, né? Está próximo de 1 ano, quando chegar mais ou menos em setembro, ou melhor, o ano que vem, ou mês que vem. Eu vim para cá em outubro do ano passado. Então vai chegar 1 ano já de trabalho aqui no 6º. É rápido, né? A gente não vê passar. Mas por trabalhar no CPA-M6 por bastante tempo, a gente acaba tendo uma visão do que acontece mais ou menos em todas as regiões, sabendo algumas peculiaridades, né, informações que vão chegando dos comandantes das unidades. Então, não dá para dizer que a gente desconhece, né? Até porque a gente também participa de reuniões aqui ou ali, está sempre visitando os batalhões, acompanhando o comandante, né, nas visitas, né, como assessor e tudo mais. Então, a gente acaba realmente tendo uma proximidade muito grande. Mas de 6º Batalhão vai fazer 1 ano agora, daqui a outubro, mais ou menos novembro, estou fazendo 1 ano aqui de 6º Batalhão, que tá bem próximo também. Passa bem rápido, né? Mas eu já tinha um bom conhecimento aqui da região, gosto muito da região do ABC, nascido aqui, me criei aqui, né? Então eu tenho toda a minha vida sedimentada aqui no ABC, né? Como um todo. Então eu gosto muito aqui da região. Major Ariel, falando um pouco mais do 6º Batalhão, como eu disse aqui na nossa abertura, ele tem o nome do coronel Estevam Nicolu, que foi um comandante aí da unidade, morto em confronto em 1993. Não é muito comum a gente ver batalhões da Polícia Militar receber nomes de profissionais aí da PM que tombaram em confronto, né? Ou eu estou desinformado, não estou me recordando de alguma unidade que tenha nome de alguém que tenha tombado aí em serviço. O próprio... Não, isso é bastante comum. Nós temos, por exemplo, o 10º Batalhão, que o nome é Coronel Bertolazzi, né? E é o nome de um coronel também que tombou em serviço. Então, o batalhão recebeu o nome do coronel.
Temos outros batalhões que receberam o nome de soldados, de sargentos, não é incomum, não. E o Coronel Estevam é pai da Eliane, da PM, Coronel PM Eliane Nicolucci, que foi candidata a vice na chapa de Márcio França nas últimas eleições. É isso? Sim, ela foi vice. Ela atuou bastante no interior, né? Uma pessoa bastante ativa e ela se propôs essa empreitada aí e foi bem até onde eu sei, né? Só não conseguiu se eleger, mas seria uma excelente representante da Polícia Militar e do povo paulista também. Eu quis recuperar essa história até para a gente entender quem são as pessoas. É sempre bom falar a respeito, dar o valor, o reconhecimento. Isso é muito importante que a gente faça sempre. Falar um pouquinho dos desafios, Major Vlamir. Vocês atuam em 2 municípios, como a gente já destacou aqui no começo, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. São 2 municípios completamente diferentes. São Caetano do Sul, ele tem todos os seus limites, digamos, fechados, né? Ele está entre municípios São Paulo e outros aí do ABC, e ele, por conta disso, pelo fato de não crescer, pelo menos para os lados, né? Ele é considerado o município modelo entre os 645 municípios da cidade de São Paulo. É bem diferente do território de São Bernardo do Campo, que vai até São Vicente, nos limites ali da Serra, e as situações são completamente diferentes, né? São trabalhos diferentes mesmo a serem desenvolvidos, Major? São trabalhos diferentes. Você bem disse, bem colocou, né? São Caetano do Sul é um dos maiores IDHs do país, né? É o maior índice de desenvolvimento humano que tem no país. Então, são 2 realidades totalmente diferentes. Enquanto São Bernardo, ele tem a parte mais carente dele, uma parte mais periférica. Temos uma região de mananciais muito grande, muito extensa, que faz divisa aí com São Vicente, com Cubatão, né, com a parte quase com o litoral, né, com a serra. Nós pegamos a serra. Temos 2 eixos, 2 rodovias que passam por São Bernardo, que são de extrema importância, né? A rodovia Anchieta e a Imigrantes, as 2 cortam o município de São Bernardo. Então, é um desafio muito grande, são trabalhos policiais bastante, vamos dizer assim, distintos, né? Distintos, não na forma de tratamento, mas na forma de estratégia, né? Como empregar dispositivo, tipo de ocorrência que nós temos num lugar e temos no outro, né? Volto a frisar, né? Estratégias, né? Não de tratamento, né? O tratamento tem que ser o mesmo para ambos. O tratamento, o que eu digo é a relação polícia-sociedade, ela tem que ser o mesmo. Agora, as estratégias mudam até pelas diferenças sociais que nós temos, né? Diferenças sociais e geográficas, né? De território. Isso tudo é um desafio muito grande, né? Porque temos que manter, né, uma visão muito ampla de como colocar o policiamento num local e no outro, né? Então, o desafio é muito grande nesse sentido. Major Ariel, no caso de São Bernardo do Campo, tem áreas ali de mananciais, é uma área que sofre bastante com invasões também daqueles espaços e tal. Esse é um dos maiores desafios a serem enfrentados em São Bernardo do Campo. Aliás, um trabalho para vocês ou para a Polícia Ambiental? Olha, a atuação é conjunta, né? Mas eu acredito que o maior desafio aqui sejam os crimes patrimoniais, né? O roubo, o furto, né? Veículos, a transeuntes, a pessoas. Esse seria o maior desafio, né? Recentemente tivemos uma desocupação, que ela ocorreu de forma pacífica, mas esse não é o maior desafio, não são as invasões, não, são os crimes patrimoniais. E como é que a população tem sido orientada nesse sentido? Porque a culpa, claro, não é nossa, né? A culpa muitas vezes as pessoas andam desavisadas, andam desatentas, falando ao celular e tal. Bom seria se nós pudéssemos fazer isso sem ter nenhum tipo de problema, né? Mas a gente precisa tomar certos cuidados. Quais são as orientações, Major Ariel? Então, nós procuramos atuar dentro do triângulo do crime, né? Então, nós temos
Esse triângulo é o marginal, que esse é trabalho da polícia. Nós temos o ambiente e nós temos também a vítima. Então, se nós tirarmos um desses elementos do triângulo, a gente não tem o crime, né? Então, a gente atua contra o marginal, né, no sentido de tirá-lo de circulação, prendê-lo. Nós atuamos também na parte ambiental, seria um trabalho com prefeitura, de iluminação, de capinação, enfim. E nós atuamos também na parte da vítima. O que seria essa parte da vítima? Seria no sentido de orientação. E isso a gente chama de segurança primária, né? Então, seriam orientações para o dia a dia, como conduzir o veículo, como se portar em faróis, como se portar em condução coletiva, e uma série de outras dicas para que essa pessoa não se torne vítima do crime. Essas orientações elas são passadas geralmente nos consegues, né, e nas reuniões da vizinhança solidária. Nessa aí nós tentamos divulgar, né, difundir essas dicas de segurança para tirar a vítima desse triângulo aí. Sim, Major Vlamir, tem uma... Oi, pode concluir. Só para também esclarecer esse ponto que você tocou, é muito importante, né? Às vezes, quando nós falamos, né, damos a dica de segurança, há uma sensação por parte do cidadão de que, poxa vida, agora a culpa é minha, né? Como você mesmo disse, né? Olha, deixar claro de uma vez por todas, que quando a Polícia Militar, como instituição, né, quando ela entra com esse tipo de cuidado, com esse tipo de informação, é apenas uma passagem de conhecimento, né? Para que o cidadão não é para ele se sentir culpado. Imagina, pelo amor de Deus, né? Ele está sendo roubado e nós ainda vamos colocar a culpa nele, né? Quer dizer, é incoerente isso, né? E não é o que a Polícia Militar deseja e faz. É longe disso. O que nós buscamos é orientar para que talvez com uma mudança de comportamento ele se preserve. Não é, pelo amor de Deus, não estamos colocando a culpa. A culpa de quem? A culpa do assalto é do ladrão. Não tem outro culpado senão ele, né? A vítima jamais ela pode ser culpada pela ação do marginal. Isso, pelo amor de Deus, né? Não é o que a Polícia Militar faz. Só para deixar isso bastante claro, que não é assim que nós vemos. Nós passamos um pouco de experiência para preservar o cidadão. Não é transferência de, né? Transferência de responsabilidade, né? Pelo amor de Deus, não é isso, né? Então deixar isso bem claro. Nosso papel é de ajuda. Qual é o número de profissionais que vocês têm à disposição aí para o trabalho, Major Vlamir? São 1.200 policiais. 1.200 policiais hoje. Então nós temos parte, né, que atua na administração, uma parte bem pequena, se somado todas as companhias, dá em torno de 10% a 15% desse todo esse efetivo, né? E nós temos a maior parte aí trabalhando na rua, nos 4 períodos, né? Pelas manhãs e noites, dias alternados, feriados, sábado, domingo, contínuo, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Então, esse vem sendo o nosso trabalho. Major Ariel, eu faço quase sempre essa pergunta por aqui, para os nossos amigos da Polícia Militar, para os oficiais que passam, né, e que conversam aqui com a gente semanalmente. No trabalho de preleção que é feito, ou seja, quando todo o grupo é reunido no início do trabalho para ir a campo, enfim, o comandante faz aquela reunião, né, que é a preleção, e dá as orientações, palavras positivas. O que é importante nesse momento? Porque há sempre a necessidade da renovação das palavras. Cada dia é um ambiente diferente que vai ser enfrentado. Como é que o comandante se prepara para isso, para poder motivar toda a tropa, todo o início de trabalho? As palavras, elas são sempre de cautela, né, no atendimento das ocorrências. A gente tem frisado bastante aqui na região a resiliência, né, para que os policiais tenham calma e cautela no atendimento da ocorrência, para que não se tornem parte da ocorrência, sim parte da resolução do problema. E essa tem sido o mote das reuniões aí, para a gente orientar bastante os policiais e torná-los atentos, né? Que eles tenham bastante atenção no serviço, porque o nosso serviço
é um serviço que ele não é rotineiro, cada ocorrência ela pode se desdobrar em outras ocorrências, em outras situações. Então, o policial tem que estar muito bem preparado, ele tem que ter muita calma e fé nas pessoas, e assim a gente tem tocado o serviço, e eu acredito que a gente tem feito um bom trabalho. Major Vlamir, acho que a preleção ela traz na esteira o aprendizado, ou seja, aquilo que foi obtido em ocorrências anteriores, nos trabalhos anteriores, é que vão compor as orientações para o que vem pela frente. É esse o caminho. Isso mesmo. Além dessas palavras, né, da orientação do policial com relação ao comportamento dele, nós fazemos os treinamentos, né, de procedimentos operacionais padrão, né, para alinhar as condutas, né, conforme os procedimentos, e também de, vamos dizer assim, os estudos de caso, né, se nós podemos colocar dessa forma, né, que é a análise do que já aconteceu, erros passados para que se evitem, né, situações, e nem tanto, porque é muito cômodo também, né, a gente falar de erro não estando no momento em que aconteceu, né, seria mais uma análise situacional de outras ocorrências que, vamos dizer assim, não tiveram um êxito muito grande na sua condução. Então, nós fazemos esse paralelo, que tipo de postura poderia ter sido tomada, se o procedimento foi correto, se não foi, o que faltou, foi atenção, foi prática, né? Enfim, foi o treinamento. Então, nós fazemos na pré-eleição, é um bom momento para se discutir isso. De lá, o policial ele já sai com essa ideia, né? Eu fiz esse questionamento também pelo seguinte: os tempos nunca estiveram tão difíceis para vocês. Quer dizer, vocês têm o trabalho do combate à criminalidade, vocês têm aí o inimigo bem evidente, né, à frente, e é daí que sai toda a motivação, né, para poder proteger a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, vocês têm agora um inimigo invisível, que é o coronavírus. Então, vocês têm que trabalhar vendo o inimigo a ser combatido e também enfrentar aquele que não se vê e que precisa se proteger dele, né? Nossa, Mauro, perfeito. Perfeito. Essa análise é perfeita, né? Como a gente alinhar tudo isso com esse novo inimigo, né? Os procedimentos operacionais agora, eles têm, vamos dizer assim, um EPI diferente, né? Que além da pistola, do cacetete, da arma... Tem a máscara. Agora nós temos a máscara, temos o gel. Totalmente. Então, quer dizer, tivemos realmente que, vamos dizer assim, readequar esses procedimentos, incluindo essas novas proteções, né? Esse novo EPI. Isso precisou ser feito mesmo. A abordagem policial ela não mudou, mas agora está requerendo esses cuidados, né? O que antes se fazia mais tranquilamente, agora tem que estar com a máscara, tem que estar com a luva, tem que fazer a higienização. E outra, né? Quando coloca a pessoa dentro da viatura, nós também não podemos fazer uma condução dessa pessoa dentro de um veículo se o veículo não estiver higienizado, né? Nós temos que pensar na saúde dela também. Então, nossa, gerou realmente nós reformulamos, né, nossa forma de atendimento até para entrar nesse contexto do coronavírus, né? É proteger-nos e proteger também aqueles a quem nós devemos essa proteção, vamos colocar dessa forma redundante, né? Mas é nesse sentido mesmo. Major Ariel, isso já está, digamos, automático no dia a dia de vocês, ou às vezes até escapa, né? Porque parece que para todo mundo escapa. Peraí, hoje acho que eu não fiz direito a situação aí da prevenção. Às vezes a gente fica muito preocupado com isso, né? Então, mas para vocês, a correria é de certa forma que pode ficar alguma coisa para trás, né? Sim, não é comum, mas às vezes isso acontece e o policial tem que ser reorientado. Olha, você esqueceu a máscara, ou você está sem luva. Porque, às vezes, no atendimento da ocorrência, na emergência de atender, o policial acaba falhando em uma das pontas aí. Mas isso tem sido constantemente frisado nas preleções, né? E para que o policial não esqueça, né? Esse contato, quando ele tem que ser muito pessoal, muito próximo, um socorro, o policial tem que estar com todas as cautelas necessárias aí para o atendimento.
Olha, pessoal, a região toda do Grande ABC registrou queda nos principais indicadores criminais no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2019, e a quarentena imposta pelo coronavírus é uma dessas justificativas para essa situação, mas não é a única, já que em muitas regiões, esses números até cresceram. Tem uma notícia agora aqui da manhã, Major Vlamir, que os assassinatos cresceram no primeiro semestre, mesmo com a pandemia e com a quarentena. A gente está falando aqui de Brasil, né? E houve uma alta de 6%, que interrompe uma queda que vinha ocorrendo nos últimos 2 anos. Você consegue avaliar a razão desse aumento de assassinatos durante a pandemia, durante a quarentena? Porque a gente tem uma sensação, uma impressão que é o contrário, uma vez que as ruas, naquele período, estiveram mais vazias, muita gente trabalhando a partir de casa. A questão está relacionada com crime organizado, por exemplo? Mauro, eu não acredito assim tão somente, né, ao crime organizado. Pesa também, lógico, né? Nós sabemos, né? Eles têm. Não adianta também a gente fechar os olhos para essa questão. Mas o que nós temos percebido também, agora eu digo isso empiricamente, né? O que a gente faz aí no dia a dia, no nosso atendimento de ocorrência, que ainda não há ou não houve aquela adesão à quarentena como se deveria ser, vamos dizer assim. Num primeiro momento, sim, nos primeiros meses, aquilo, né, via-se ruas vazias e tudo mais, tal. Mas se partíssemos um pouco mais para as áreas mais periféricas, isso acontecia com menos regularidade. Então, o que nós percebemos é isso, né? A quarentena, ela ajudou na queda criminal? Acredito que sim, é um outro contexto. Não podemos também desconsiderar isso, né? Embora todo o trabalho que tenha sido feito pelo governo do Estado, com todas as polícias, não só com a polícia militar, né? Também não vamos ser tão, né, egoístas nesse ponto, não reconhecer o trabalho das demais instituições, né? Dizer que só nós estamos atuando, não é isso, né? Há todo um contexto. Mas o que se percebe é isso, é uma adesão não total a essa quarentena. E realmente, o homicídio o que tem se observado é que ele acontece mais em ambientes fechados, residências e entre conhecidos, do que propriamente aquele embate entre quadrilhas e tudo mais. Então, a face do homicídio ele tem mudado um pouco do que era antigamente, né? Eu lembro, quando cheguei aspirante aqui na região, era altíssimo. Hoje, a região toda do ABC não chega a 1/3 da quantidade de homicídios que era um batalhão antigamente. Então, quer dizer, caiu muito isso. Isso é a mudança de cultura até da própria sociedade, né? A sociedade também está evoluindo nesse ponto. Não podemos considerar isso. Agora, só para destacar aqui, esse crescimento dos assassinatos no primeiro semestre, mesmo com a pandemia e com a quarentena, alta de 6%, interrompendo uma queda dos últimos 2 anos, são dados aqui do Monitor da Violência. Isso tudo foi apresentado pelo G1 aqui na manhã de hoje. Agora, e saindo desse geral Brasil, indo especificamente para o trabalho de vocês, Major Ariel, como eu destaquei aqui, a região toda do Grande ABC registrou queda nos principais indicadores criminais no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2019. Onde é que está o X da questão, aí, o pulo do gato, o indicativo de alta produtividade? Olha, aqui, eu vou falar por São Bernardo e São Caetano, né? Nós tivemos aqui uma queda de 15% nos homicídios, 10% em estupros, furto outro, nós tivemos uma queda de 43%, furto de veículos, 42%, roubo outros, 37%, roubo de carga, uma queda de 23%, e roubo de veículos, uma queda de 48%. Então, nós atribuímos isso não só, como o Vlamir falou, né, de forma egoísta à Polícia Militar, são todas as instituições trabalhando juntas, não só no policiamento, como eu falei na parte do triângulo do crime lá, se a gente tirar um dos elementos, o crime não ocorre. Então, nós temos também a participação da Prefeitura na iluminação, na sinalização. Então, o crime, né, ele não pode ser a gente achar que só a Polícia Militar, né, só a Polícia Militar é que faz esse combate, né.
Isso é responsabilidade de toda a sociedade. Agora, eu atribuo isso, como eu falei, ao trabalho da Polícia Militar, dos outros órgãos e a série de operações que nós fazemos dioturnamente aí, né? O acompanhamento através das ferramentas inteligentes. Então, a gente consegue minimizar esses efeitos aí para a sociedade como um todo. Queríamos nós, né? Queiramos que o crime tendesse a zero aqui, mas isso, como a gente sabe, é um fenômeno social e a gente trabalha para reduzir isso aí. Agora, você destacou aí esses índices, me chamou a atenção, acho que a maior queda foi o roubo de veículos, 48%, é isso? Sim, roubo de veículos na região de São Bernardo, junto com São Caetano, nós tivemos uma queda de 48,81%. E evidencia uma queda no crime patrimonial. Sim, todos os crimes patrimoniais aqui, furto outros, furto de veículo, roubo outros e roubo de veículo, roubo de carga, eles têm uma queda bastante acentuada nesse período. Eu fiz uma comparação de março a agosto do ano passado com março a agosto desse ano. Então, pós-pandemia e dentro da pandemia, né? Então, a gente teve essa queda acentuada em todos os índices aí. Eles já vinham caindo, mas não tão acentuadamente como caiu nesse período. Agora, quando há uma redução de forma evidente, como você destacou aí nesses índices, Major Ariel, isso aponta que a criminalidade está indo para outro lado, para outro setor, eles estão atacando de uma outra forma? Nós acreditamos que não, porque a queda, né, e a tendência de queda, ela vem se apresentando não só na nossa região aqui, no ABCDMRR, né, mas como um todo, na região da Grande São Paulo e em São Paulo, no estado como um todo, há uma queda aí, né? Eu atribuo isso, como eu falei, às ferramentas inteligentes, ao trabalho de inteligência da Polícia Militar e das outras instituições também, não é? Como é que está, era esse o ponto que eu queria chegar, Major Vlamir, como é que está a integração dos trabalhos de inteligência entre as duas polícias, a civil e a militar, e também com outros órgãos de segurança? Bom, vamos lá, Mauro. Esse ponto é interessante, quando você disse que a bandidagem ela está migrando, né? O nosso desafio é sempre estar acompanhando essa evolução, né? Porque eles mudam realmente a forma de ação e tudo mais, e isso nós acompanhamos com a análise dos nossos boletins, né? A integração entre as polícias é perfeita. Aqui no ABC, pelo menos, eu encaro, né, que é o nosso universo aqui, o que tratamos, né, que ela acontece com bastante frequência. Ainda há pouco, antes da pandemia, né, de acontecer toda essa pandemia, nós fazíamos reuniões presenciais todo mês com todos os delegados de polícia, né, e setoriais com todas as guardas municipais. Então, há uma integração e compartilhamento de informação, isso é muito importante, né, que todos fiquem sabendo como o crime acontece na região. Porque a Guarda Municipal também ela é um vetor muito forte para auxiliar a polícia na questão de prevenção, até por se apresentarem fardados, com viatura, essa presença ostensiva. Então, a Guarda Municipal também vamos dizer assim, uma instituição, um vetor muito forte na área de prevenção de crimes e que atua quase que vamos dizer assim, em termos de ostensividade, a par e passo com a Polícia Militar. Então, esse trabalho de integração ele é muito coeso. Vou até mais longe, né? Nós temos hoje um sistema de câmeras de detecta espalhadas por toda a região, que se não fossem os prefeitos investirem nas câmeras também, né, auxiliando o Estado e fornecendo a nós o link para podermos ter todas essas informações e enxergar todas essas câmeras, né, não conseguiríamos também fazer uma prevenção muito boa na questão de roubo de veículos, por exemplo, né? Hoje nós sabemos onde colocar um bloqueio, hoje nós sabemos quando o veículo sai, quando ele entra, para onde ele vai, qual que é o destino. Essas câmeras acompanham tudo. Então, nos permite, né, ter um estudo muito aprofundado nessa questão de inteligência e acompanhamento da evolução criminal na região. E isso tem sido essa integração, né? E essas informações nós também compartilhamos com as guardas municipais. Eles também têm gente na rua, eles precisam saber aonde está o perigo, vamos colocar dessa forma, né? Ou onde eles precisam focar maior potencial, né, de prevenção. Então, isso tudo tem sido orquestrado de forma assim bastante clara, bastante firme, né?
Você acompanha a nossa transmissão do programa Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Essa conversa sempre às sextas-feiras sobre segurança pública, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje com a gente os colegas, amigos oficiais da Polícia Militar, o Major PM Vlamir Luz Machado e o Major PM Ariel Gomes Barbosa. Major Ariel, desde o início aqui da nossa conversa, meio-dia e 36 agora, eu já notei que você tocou duas vezes num ponto que é a questão do ambiente, da iluminação, da limpeza, do local bem cuidado como forma de combate à criminalidade. Estamos falando, neste caso, eu já abordei por diversas vezes aqui também, a teoria das janelas quebradas, e que significa que o problema, né, da criminalidade está relacionado quando o ambiente não está bem cuidado, né? Como é que tem sido o trabalho de vocês para levar para as autoridades responsáveis pela zeladoria, pela manutenção, a prefeitura, evidentemente, para que tudo isso seja olhado, a boa iluminação, a boa limpeza, mato cortado, tudo isso? Nós temos um contato direto com as prefeituras através de um documento que eu não me recordo agora, não sei se o Vlamir vai poder me ajudar, em que a patrulha, ela identificando uma situação de local mal iluminado, mato alto, a patrulha ela faz esse documento, a gente encaminha direto para o setor da prefeitura, que faz a poda, que faz a iluminação, a limpeza do local. A gente acredita que um ambiente degradado ele é mais propício a que nele aconteçam crimes do que um ambiente bem cuidado. Eu não sei se o Vlamir vai lembrar o nome do documento, mas existe um documento específico criado pela PM para fazer essa comunicação com as prefeituras. É o nosso RAID, né? Nosso relatório de averiguação de infração administrativa, né? Como nós costumamos dizer, né? Sim. Esse é o... E é uma atribuição diária dos policiais militares nessa observação do ambiente, né? Nessa observação do espaço, para poder fazer esse relatório. Eles preenchem esse relatório, né, constando o que tipo, assim, a gente chama de infração, mas na verdade não seria bem isso, né? Vamos colocar dessa forma, que é o nosso relatório, né? Até para não afrontarmos também a prefeitura, que tem desenvolvido um bom trabalho nesse sentido, né, de recuperação e infraestrutura. É uma parceria, não é, Major? Todo mundo colaborando para levar a informação adiante. Exatamente, até para apontar aí terrenos baldios, esse tipo de situação que pode favorecer o crime. Então, esse relatório é preenchido pelo policial e ele detecta esse tipo de situação. Passa numa rua que está mal iluminada, por exemplo, ou foi alvo de depredação, né? Teve a iluminação toda depredada, né? Esse é um fato também. Então, ele registra isso. Locais escuros são mais propensos a assaltos, né? Principalmente se esses locais escuros são um caminho cotidiano de quem vai pegar um ônibus, por exemplo. Pontos de ônibus mal iluminados, esse tipo de situação que o policial, quando ele passa naquele setor que lhe é atribuído, né, ele tem por obrigação aí estar registrando e para que nós entreguemos à prefeitura para que dentro da competência dela ela distribua ao órgão, né, responsável e possa fazer a manutenção desse local ou até uma campanha de educação para as pessoas que moram lá para ter mais sensação de pertencimento pelo que é dela, né? E não depredar, não deixar depredar, né? Até para isso esse relatório ele se presta, né? Então, mas ele recebe esse nome mesmo, essa denominação. É importante destacar, Major Vlamir, que a bandidagem gosta disso, né? E eles até muitas vezes contribuem para a deterioração, justamente porque o ambiente fica propício para o trabalho deles. Com certeza, com certeza. Eles criam um ambiente para poder trabalhar melhor, vamos colocar dessa forma. É isso mesmo, eles colaboram muito para isso. E até por muitas vezes aí, né, que também não adianta a gente dizer que não acontece, acontece, eles pressionam a própria comunidade a não estar reclamando, a não estar exigindo, até para que eles possam, né, fazer isso com maior facilidade, com maior tranquilidade, vamos dizer dessa forma. Então, Major Ariel, o programa Vizinhança Solidária também funciona nas duas cidades, São Bernardo e São Caetano? Sim, ou funciona. é ainda uma coisa em implementação por aí?
Ele funciona. Nós tivemos aí não uma descontinuidade, mas em razão da pandemia, né? Porque ele exige um contato pessoal das pessoas envolvidas, né? Ele deu uma arrefecida no momento, né? Mas a nossa intenção é dar uma implementada nele e continuar. Mas ele existe em todas as companhias. Todas as companhias têm o Vizinhança Solidária, com seus tutores e com as placas, indicando que aquela rua, ela pertence ele está sendo vigiada pela comunidade, né? O sentimento de pertencimento que o Vlamir falou. Mas nesse momento aqui, realmente a gente tem feito poucas reuniões em razão da pandemia. Mas a nossa intenção é não só continuar, mas aumentar e envolver mais pessoas. Né? Nós acreditamos que as pessoas envolvidas, né, com a sua comunidade, elas podem auxiliar a polícia no trabalho contra a criminalidade. Né? O crime, como eu já tinha dito, não é um problema só da polícia, é um problema de toda a sociedade. Todos têm que trabalhar juntos para a diminuição do crime. Como é que você tem sentido, Major Ariel, a conscientização da comunidade em relação a isso, no sentido de que ela deve fazer parte deste trabalho e não ficar esperando as coisas acontecerem, né? Todo mundo tem que ajudar. A gente tem trabalhado no sentido de que as pessoas, a gente orienta no seguinte sentido, que elas não são policiais, elas não devem agir como polícia, né? Mas como é que elas podem participar da segurança pública? Elas podem participar, por exemplo, fazendo parte do CONSEG. No CONSEG vai estar presente lá o comandante da companhia, responsável pelo policiamento ostensivo naquela região, e vai estar presente também o delegado de polícia, responsável pela polícia judiciária, pela investigação dos crimes ocorridos naquela região. Ela pode participar do CONSEG e também levar informações sobre a sua região. Não de forma ostensiva, mas ela pode procurar o comandante de companhia, ela pode procurar o delegado e passar informações criminais da área. Não agindo como policial, obviamente, mas ela pode participar dessa forma, né? Denunciando. Isso é importante também. Isso por meio da tecnologia. O próprio WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo tem praticamente para poder fazer a informação andar. Isso, não, se ela, olha, eu não me sinto confortável para levar essas informações ao CONSEG, ela pode fazer através do Disque Denúncia, né, que a ligação é anônima, não se requer qualquer tipo de informação do denunciante, mas ela pode participar da segurança pública dessa forma, através dos CONSEGs, do Disque Denúncia, através do Vizinhança Solidária. Então, todos têm que estar imbuídos aí na diminuição e no controle da criminalidade. Você também sente dessa forma, o Major Vlamir, em relação à conscientização da comunidade, no sentido de que ela deve fazer parte do trabalho? Também sinto dessa forma, e até se há diminuição criminal, se nós estamos conseguindo obter esse sucesso, vamos dizer assim, né, de reduzir o crime, boa parte disso, eu colocaria até mais da metade, é o envolvimento da sociedade, né, que é primordial, né? Sem esse envolvimento, sem esse comprometimento da sociedade com as polícias, como disse o Ariel mesmo, denunciando, se mostrando presente nos CONSEGs, apontando problemas gerais, né, na área de segurança, infraestrutura. Então, nós não conseguiríamos reduzir os indicadores criminais dessa forma. Nós costumamos sempre dizer, né, que a redução do indicador ela é mais prevenção do que repressão. A repressão ele já ocorreu, o roubo já ocorreu. Se nós estamos reprimindo, né, estamos prendendo, é porque alguém já foi lesado. Então, a redução criminal mais desejada é que essa pessoa não seja roubada, né? Então, a queda dos indicadores indica uma boa prevenção. Pessoas estão deixando de ser roubadas, né? Então, esse é o melhor indicador que tem, né? Quando há essa redução, é o quanto as pessoas deixaram de ser roubadas, quantas pessoas deixaram de ser roubadas, né? E isso, esse sucesso se deve também a essa integração com a sociedade. Em relação ao crime patrimonial, Major Vlamir, por que o celular é o queridinho dos bandidos? Claro, pela facilidade de se roubar ou de se furtar, e porque isso, evidentemente, vira dinheiro fácil para eles, né? Onde é que está o problema? Porque a gente perde um celular, ou é roubado, ou é furtado,
a gente faz o bloqueio, leva adiante todas as situações, boletim de ocorrência, avisa a operadora, e mesmo assim esse produto cai no mercado na mão dos bandidos e isso gera dividendos para eles. Sim. A tecnologia evoluiu, inclusive na mão deles, né? Hoje, se inventa-se um bloqueio, pode ter certeza, daqui a alguns dias inventa-se o desbloqueio, né? Então, eles correm atrás vamos dizer, de obter esse conhecimento, né? Até para burlar. E o celular hoje é um equipamento, mas é muito comum. Todo mundo tem um celular, né? Praticamente, vamos dizer assim, eu acredito até que tenha mais celulares do que pessoas, né? Tem mais de um celular, né? Então, aquele que tem mais de um celular, ele já tem aquele celular que o outro não tem, né? Então, o outro não tem, né? Então, é mais ou menos essa conta mesmo que a gente tem que fazer. E por ser um equipamento muito utilizado diariamente, ele acaba se tornando, né, o mais visado. É fácil de ver uma pessoa hoje andando na rua com o celular na mão, às vezes falando no celular, ouvindo música no celular, e isso se torna um chamariz realmente para pro infrator, né? E hoje ainda é um equipamento ainda que tem o seu valor, até pela gama de funções que ele pode ter, né? Hoje, por exemplo, até brinquei com a minha mulher, falei, nossa, daqui a pouco porque para sair de carro, por exemplo, vamos lá, vamos levar uma situação prática do uso do celular. Hoje nós temos a carteira de habilitação digital, que está valendo, e hoje o CRLV é digital também, que é o documento do veículo. E o RG então, também, né? O RG também. Então, para dirigir o meu carro, eu preciso estar com o meu celular. Eu não preciso mais levar o documento, eu não preciso mais levar o... Então, olha a gama de funções que a gente está dando para esse... Para fazer uma compra e pagar essa compra é a aproximação do aparelho também. Aproxima o celular com um cartão virtual. Então, quer dizer, é um equipamento que ainda vai ser muito desejado, né? Ele ainda é um objeto de desejo. Hoje a gente compra o celular, amanhã ele já está obsoleto, né? É assim que a gente vê. E eles estão melhorando cada vez mais. E ainda é muito atrativo para a população ter um celular. Então, ele ainda tem muito valor ainda de mercado, inclusive no mercado negro, vamos dizer assim. Mas certamente esse é um dos desafios para as autoridades, para os governantes se debruçarem em relação a desmontar isso, né? Fazer com que o celular deixe de ser um atrativo para os bandidos, né? Major Ariel, a ocorrência marcante da sua carreira, você consegue se recordar aí de algo para contar para a gente? Da minha carreira, eu acredito que tenha sido... tiveram muitas. Eu prefiro destacar dos policiais militares. Nós tivemos uma ocorrência interessante aqui, e que chamou bastante atenção, que foi uma ocorrência na qual os policiais estavam dentro da unidade de força tática, na nossa unidade aqui, e eles escutaram alguém gritando por socorro. Eles imediatamente saíram da base a pé e se conduziram até essa residência, que era próxima, e lá encontraram uma criança, se eu não estou enganado, de aproximadamente 8 anos, que havia caído na piscina e ela não estava respirando. Então, esses policiais da Força Tática, eles fizeram a ressuscitação cardiopulmonar e essa criança voltou à vida, né? Então, eu acredito que essas ocorrências sejam as melhores. Tirar a marginal da rua é muito importante, mas as ocorrências que nós salvamos as vidas, para a gente, eu acho que tem maior significado. E para você, Major Vlamir? Isso é fato, isso é fato. A gente marca, essas ocorrências para nós são mais, vamos dizer assim, mais significativas, né? Eu tive uma em que nós evitamos um suicida. Ele estava numa das passarelas da Imigrantes e tentou pular. E eu e meu motorista tentando se aproximar, mas antes que ele conseguisse, nós conseguimos segurar ele, evitar que ele pulasse na passarela da Imigrantes. É um suicida, um potencial suicida. E que é provocado... Aquelas passarelas não são fechadas em cima? Agora são. Isso eu estou falando... Agora eles fecharam, né? Isso eu estou falando de 1996, lá atrás, né, quando ainda trabalhava lá no município. Lá em 1900 de Passarela, né? Isso, mais ou menos. Nossa, mãe, disse bem. Que elas eram, né? Agora eles fecharam, tem gradiz e tudo mais, agora está excelente, né?
tem diminuído bastante esse tipo de situação de ocorrência. É só você subir pelo gradil, aí não tem jeito. Mas foi isso, essa marcou bastante, né? E outras também que a gente vai passando ao longo da carreira, mas as que salvam vidas são as que marcam mais. Bem, pessoal, fazendo uma pausa agora nessa nossa conversa com o Major Wlamir e também o Major Ariel, para falar daquela passagem do presidente Jair Bolsonaro aqui pela cidade de São Paulo, quando ele visitou a Ana Carolina Pinto, a viúva do soldado Vitor Rodrigues Pinto, de 29 anos, Vitor Rodrigues Pinto da Silva, de 29 anos, aquele soldado que foi morto durante uma troca de tiros com um falso policial civil. Essa ocorrência foi no dia 8 de agosto e que terminou com o óbito de 4 policiais mortos. O presidente Jair Bolsonaro esteve na maternidade, visitou a viúva e também o bebê, e esse encontro durou 10 minutos. O coronel Antônio Chiari, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, emitiu no dia 13 de agosto uma carta em agradecimento, em reconhecimento a esse gesto do presidente Jair Bolsonaro nessa passagem aqui por São Paulo. E nós vamos ler essa carta a partir de agora. Trata-se de um ofício número 10 de 2020 da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. O coronel Antônio Chiari diz o seguinte nesta carta, os termos são os seguintes: Senhor presidente, há gestos que calam fundo em nossos corações por sua nobreza, espontaneidade e sincera manifestação de humanidade. Tal é o caso da sua visita à viúva de um policial militar morto em ação e que acaba de dar à luz a uma criança que, desgraçadamente, não conhecerá o pai. Na condição de presidente de uma associação que congrega expressivo número de oficiais da ativa e da reserva da Polícia Militar de São Paulo, sinto-me no dever de externar a Vossa Excelência o sentimento de profunda gratidão de todos nós, e aí estou certo de falar por nossos policiais militares de todos os escalões, por seu ato generoso de levar à família vitimada o conforto e a palavra de carinho e solidariedade. Segue aqui o coronel Antônio Chiari nesta carta. Esse gesto estendeu-se a toda a corporação de Tobias de Aguiar e serve de encorajamento a profissionais muito raramente objeto de algum grau de reconhecimento ao seu diuturno trabalho de proteção da sociedade. São antes criticados que louvados em sua atividade. São ignorados pelos sucessivos governantes pressurosos em investigar a legitimidade da ação policial antes mesmo de lhes dar o prévio benefício da dúvida. Sua atitude, senhor presidente, segue aqui o coronel Antônio Chiari na sua manifestação, ganha características de histórico ineditismo e ficará marcada em nossas páginas e em nossos corações como testemunho marcante do sentimento de humanidade que habita seu coração, juntamente com o inegável esforço e devotamento à causa de construção de um novo e promissor país para os brasileiros. O coronel Antônio Chiari, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, encerra essa carta dizendo: aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os protestos de nossa autoestima e elevada consideração. Portanto, assina essa carta o coronel PM Antônio Chiari, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, carta emitida em 13 de agosto, redigida em 13 de agosto de 2020, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Voltamos agora aqui, então, à nossa conversa com os amigos da Polícia Militar, os oficiais Major Wlamir e Major Ariel. Major Ariel, pergunta aqui da nossa audiência, a Ellen Martins, no bairro do Ipiranga, zona sul aqui da capital, pergunta o seguinte: o Ipiranga, aí o caminho para vocês, né? Saída ali pela Ricardo Jafé e Imigrantes, a saída para vocês. Todos os policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano têm a mesma função ou há diferentes divisões? A pergunta da Ellen Martins. Não, nós temos diferentes funções, né? Nós temos as rádios patrulhas, que elas são compostas por cabos e soldados, essas patrulham as ruas diuturnamente. Nós temos o sargento, que é o nosso, a gente chama de CGP, é o primeiro comandamento, é feito por um sargento. E acima do sargento nós temos o comando de força patrulha, que é feito por um tenente, né? Então esse é o nosso carro-chefe, a nossa forma de atuar aí nas ruas. Agora, nós também temos o serviço de inteligência, que é
comandado por um tenente, nós temos sargentos e temos cabos e soldados envolvidos no serviço de inteligência. São policiais que não trabalham fardados, eles trabalham à paisana basicamente é isso aí. Mas nós temos vários outros serviços aí que são feitos dentro dos quartéis, né? Major Vlamir, outra questão aqui, vem pelo Facebook, pelo Alessandro Almeida. Alessandro, obrigado. Aliás, Ellen Martins também, obrigado aqui pelas perguntas. O Alessandro quer saber, Major Vlamir, por que tem havido tantos confrontos entre os criminosos e os policiais? Aí ele, ainda uma segunda pergunta, os bandidos estão mais bem armados do que antes? Vamos lá, essa pergunta é bastante, vamos dizer assim, ela abre uma gama, né, de assuntos muito grande, né? Especialmente por que eles estão tão bem armados, né? Isso. Não, hoje o armamento ele vem de formas muito fáceis para a mão do infrator, né? Eles vão de forma muito fácil para a mão do infrator. E por meio de contrabando, dentre outros, né, desvios e tudo mais. Tem aumentado, sim, a questão de confrontos? Tem aumentado a questão de confrontos. Embora a morte desses confrontos não seja desejável para a Polícia Militar. A nossa intenção é prender o infrator, né? E não simplesmente, né, neutralizar, vamos colocar dessa forma, né, neutralizar o infrator. Isso nós temos insistido muito no treinamento, para que não haja essa precipitação, para que haja realmente o foco na prisão do infrator. Mas sim, tem sido um desafio maior, né, fazer um trabalho de inteligência para se evitar o confronto. Mas o confronto tem aumentado, sim. Tem aumentado, é só a gente vê aí o que a mídia tem divulgado, né? Mas temos insistido muito no treinamento policial para agir com mais inteligência, para agir proativamente, para evitar o confronto. Esse tem sido o maior desafio da Polícia Militar, evitar o confronto a todo custo. Inteligência significa mais tecnologia ou não necessariamente? Tecnologia e informação. Vamos dizer assim, chega antes do crime. Esse é o grande desafio da inteligência. É entender o comportamento do criminoso para poder se antecipar com ações. Então, quando a gente fala de inteligência, né, é justamente isso. Quando a gente fala de inteligência de mercado, é saber as tendências para soltar o produto que mais agrada. Né? Na Polícia Militar é a mesma coisa. Né? É saber entender o comportamento do criminoso para poder chegar antes dele na ocorrência. Né? Ou já poder antecipar momentos. E assim agir com prevenção. Esse é o grande desafio da inteligência. Quando nós falamos de inteligência, tem esse parâmetro mesmo. Mais ou menos uma comparação aqui, você não vai sair vendendo videocassete hoje, você não vai vender nada, ninguém quer comprar isso. Você tem que isso mesmo. Vender equipamento para transferência de arquivos digitais. Né? Isso mesmo. Qual que é a tendência do criminoso hoje? E como a gente faz isso? É através dos bancos de dados, das informações que nós recebemos. Quando se elabora um boletim de ocorrência e tudo mais. Né? O boletim de ocorrência ele é um vetor muito importante para se obter informações de comportamento do criminoso. Né? Até a forma como ele se portou, como ele chegou na vítima, como é que ele faz essa atuação. E é sempre uma correria, né? Porque quando a gente consegue neutralizar um certo comportamento, já vem outro diferente. Então, é um aprendizado constante. E a gente obtém isso através de todos esses registros, desses bancos de dados, dessas entrevistas que fazemos com vítimas, né? Que a entrevista é o nosso pós-venda, né? A gente fala, não, vamos entender como é que ela foi roubada, por que isso aconteceu. Né? É isso. Agora, Ariel, falando em tecnologia, aqui no caso quero abordar a tecnologia, enfim, que está presente com vocês durante as ocorrências, durante as ações, está no começo ainda, porque é um trabalho provavelmente piloto. O uso das câmeras nos coletes, isso já tem para vocês aí no batalhão, nessas duas cidades onde vocês estão dando trabalho, não? Nós não temos ainda instalados os equipamentos aqui em São Bernardo nem em São Caetano. Mas nós fazemos parte, né, do programa piloto. Então, já tem equipes que estão visitando as unidades para verificar as instalações, onde vão ficar esses equipamentos. Em relação ao equipamento, eu acredito que ele é excelente para o policial, porque ele vai mostrar também a visão do policial, né, o que ocorreu na visão do policial para que ele haja
desta ou daquela forma. O que nós temos visto aí na mídia em geral, eles excluem a primeira parte, né, que seria a parte em que o policial é agredido, seja verbalmente, seja fisicamente, e mostram a reação do policial, né, tentando atribuir ao policial uma violência desnecessária. E essas câmeras vão ajudar bastante nessa mostrar a visão do policial e agir preventivamente também. Major Ariel, a gente já está caminhando aqui para o final do programa. Sua mensagem que fica, a orientação da Polícia Militar, orientação final aqui para a nossa audiência. Bom, Mauro, de forma geral, primeiro agradecer essa oportunidade e dizer ao nosso ouvinte, né, ou aquele que nos assiste pela internet, né, conte sempre com a sua Polícia Militar. Nós estamos aqui para atender os anseios da sociedade, estamos aqui como grande parceiro da sociedade, essa é a nossa missão, esse é o nosso dia a dia e nós temos um imenso prazer e honra em fazer isso. Então, conte sempre com a sua Polícia Militar, a força pública do Estado de São Paulo. Vamos colocar dessa forma o nosso querido, né, o nosso grande lema hoje. Polícia Militar, a força pública de São Paulo, conte com ela. Major Ariel, sua palavra final. Faço minhas as palavras do Vlamir, e a minha colocação final é para que as pessoas procurem se envolver com a segurança pública, para que elas não entendam que isso é um papel somente da Polícia Militar. A segurança pública é responsabilidade de todos nós. Cada um dentro do seu papel pode exercer uma situação na redução desses crimes, né? Então, todos nós temos que ajudar, todos nós temos que estar envolvidos, toda a sociedade. Muito bem, quero agradecer a presença de vocês nesse bate-papo, nessa conversa que acontece todas as sextas-feiras aqui sobre segurança pública, parceria nossa do programa Gente que Fala com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Com a gente hoje estiveram os oficiais do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, o batalhão lá de São Bernardo do Campo e também de São Caetano do Sul, Major PM Vlamir Luz Machado e o Major PM Ariel Gomes Barbosa. Então, muito obrigado, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, nesta edição, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, no apoio técnico aqui na sala de videoconferência o Ricardo Godoy, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do programa é o jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, por acompanhar a gente a semana toda. Até segunda-feira e um bom final de semana. Tchau, tchau.